E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Nós estamos aqui em mais um episódio do Manhã com Deus, esse programa onde nós sempre lemos aqui juntos e comentamos a poderosa palavra do Senhor. Você está assistindo aí ou ouvindo o podcast do Jonas. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça aí de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário aí, de seguir o nosso podcast no Spotify. Nós estamos lendo, então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios e chegamos ao capítulo 8, onde Paulo agora ele vai pedir dinheiro de uma maneira extraordinária. Vamos lá para a leitura aqui de 2 Coríntios, capítulo 8. Diz assim, ó, a palavra do Senhor. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha onde Paulo já está indo. Falando para os coríntios da igreja da Macedônia, falou, gente, em meio às grandes tribulações que eles estão passando, pobreza que eles têm, eles abundaram em generosidade. Aí a gente já começa a perceber que não é dinheiro, né? Não é dinheiro no sentido quantitativo. É realmente um apelo à generosidade. É isso que Deus ele espera de nós. Nós vamos continuar aqui a leitura. Versículo 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. E obviamente que esse jogo de palavras de rico e de pobre aqui, Paulo ele está extrapolando o financeiro, né? Ele está falando também de uma riqueza agora espiritual, né? De sermos filhos de Deus. Versículo 10. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Seguinte, aqui a gente já pode pensar em relação, às vezes a gente vê tantas discussões, até fúteis, a respeito de o dízimo é para os dias de hoje, o dízimo não é para os dias de hoje, e toda aquela discussão teológica, que da parte teológica é legal, pega o texto e vê, mas pensando na prática mesmo da vida da igreja, gente, não é uma questão de se o dízimo é para os dias de hoje, se você tem que ofertar ou não. É uma questão de que aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, eles têm um coração generoso, porque o nosso Pai é generoso. Porque Jesus Cristo foi generoso e ele se entregou na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então, tem maior generosidade do que essa, de Deus ele vir em carne e morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então, nós que somos filhos dele, nós que agora temos o Espírito dele, então isso na verdade, é normal. A generosidade para os filhos de Deus é uma coisa normal. Então, óbvio que as discussões teológicas para texto e para fim de conhecimento é uma coisa. Agora, na prática mesmo da igreja, nós somos generosos porque o nosso Pai é generoso. E é isso o que Paulo está dizendo aqui para os coríntios. Ele enfatiza, né? Vocês que falaram, vamos começar a mandar um dinheiro aí para ajudar a obra nas outras igrejas, etc e tal. Então, Paulo está falando assim, eu sei que vocês, isso está no coração de vocês, e eu tô só falando para Tito ir aí para ele recolher. E eu gosto muito dessa parte final aqui, da questão de a gente não está esperando que as outras igrejas sejam aliviadas porque vocês foram sobrecarregados. Não, nós queremos igualdade. E qual que é a igualdade? Aqui que até tem uma palavra hoje em dia,
Eu acho que é equidade que o pessoal usa, agora também não tenho certeza. Mas que a igualdade é você dar realmente as coisas iguais ali, né, para as pessoas. Mas não é disso que Paulo está falando. Ele está falando aqui de fato, em um momento, talvez vocês, por serem fartos, vocês vão conseguir suprir a necessidade dos nossos irmãos e, com certeza, no valor, na quantidade, vocês darão mais. Porém, em outro momento, quem sabe não são vocês que estão passando por tribulação, estão passando por um momento de dificuldade, e aí a fartura dos outros é que vai servir para cobrir a sua necessidade. Então, não é uma questão de você sobrecarregar alguém, é isso que acontece na igreja. Na igreja, seja com a questão do dízimo ou não, mas quem tem mais, se você for pensar no dízimo, né, que seria 10% ali, quem tem mais, quem tem menos dá menos. Porque não é uma questão de você querer sobrecarregar alguém, mas é porque cada um vai ali ajudando o outro, suprindo as necessidades do outro. No que aquela pessoa pode dar mais, ela contribui mais, aquela que pode dar menos, dá menos. E no final, aquilo tudo ali, aquele montante ali, ele serve para a glória de Deus, para a expansão do evangelho, para a manutenção da igreja, enfim. E aqui nessa época de Paulo, era também exatamente para isso. Obviamente que aqui a gente não tem igrejas como as de hoje, todas high-techs, cheio de coisas que às vezes eu acho que a gente até tem que pensar se precisa de um gasto tão grande assim. Porém, aqui estava muito associado ali a necessidade básica das igrejas e também da expansão do evangelho, né, deles conseguirem ali como apóstolos levarem o evangelho às outras cidades, a outras pessoas, enfim, né, eles estavam no contexto ali já de uma perseguição, já iniciando ali, essa grana aqui nessa época servia muito para isso, e aí Paulo, ele tá, na verdade, eu gosto muito da maneira como Paulo, ele age em relação às igrejas de Cristo. Ele nunca vai do ponto de vista do que essas igrejas precisam fazer para ser, mas ele sempre vai do que essas igrejas já são e porque elas são, elas fazem. Ele não vai falar assim, ó, para você ser uma igreja boa, Corinto, vai lá e me dá um dinheiro aí. Não, ele fala assim, não, porque vocês são generosos, porque eu sei quem vocês são, então eu sei que vocês vão contribuir. Né? Não é uma coisa extraordinária. Isso é o coração de vocês, porque vocês foram alcançados por Cristo. É uma maravilha isso. Versículo 16. Agradeço a Deus por ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Gosto muito disso aqui também. É uma prestação de contas a Deus, obviamente, mas é uma prestação de contas também às pessoas, aos homens, à igreja. Não quero usar esse dinheiro aqui também de qualquer forma com um pressuposto de que eu estou fazendo e já prestei contas para o Senhor. Não, eu estou prestando contas para vocês também, igreja. Versículo 22. Além disso, estamos enviando com ele o nosso irmão que muitas vezes, de muitas maneiras, já nos provou que é muito dedicado. E agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Que a gente possa aprender com Paulo nesse sentido de a gente não pensar mais nas pessoas por aquilo que elas não têm ou por aquilo que elas podem fazer para se provar, mas sempre uma visão assim do Espírito Santo, entender quem essas pessoas já são em Cristo e a partir disso, né, obviamente, a gente recomendar essas pessoas aquilo que nós sabemos que é o que Cristo deseja. Então, que a gente consiga ter esses sentimentos também e essa convicção, assim como Paulo demonstra. Apesar da gente ver na igreja em Corinto tantas questões ali problemáticas, mas Paulo sempre considera eles como irmãos no Senhor verdadeiramente. Amém? Porque, afinal de contas, quem é que separa o joio do trigo? Quem é que vai fazer essa divisão? Quem é que sabe quem é quem não é realmente? E um dia essas pessoas vão prestar contas diante do Senhor. É o próprio Deus. Então não cabe a nós. Cabe a nós ter o nosso coração generoso, aberto, sempre pronto a pregar o evangelho, sempre pronto a, em alguns momentos, perder de alguma forma para que os outros eles ganhem
Então, foi para isso que Jesus Cristo, ele nos chamou. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado aí para a glória de Deus e que, se ele permitir, nós possamos estar juntos amanhã, para a glória dele, falando da sua palavra. Deus te abençoe.